Fala galerinha, tudo beleza? Vim aqui hoje dar mais umas dicas espertas para vocês e agora focado na prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai acontecer esse ano ou no ano que vem, a gente ainda não sabe quando por conta da pandemia, mas vocês têm que ficar ligados e têm que manter os estudos. Então, que tema é esse extremamente importante? A minha ideia não é adivinhar qual é o assunto que vai ser cobrado na prova. Muito pelo contrário, a gente que trabalha com a sala de aula e com análise da prova do Enem, a gente já percebeu alguns assuntos que são recorrentes nas provas. E hoje esse assunto diz respeito à geografia econômica, aos aspectos da economia, mas não exatamente a teoria econômica, mas a espacialização da economia. Como assim? Economia no espaço sideral? Não, a economia no espaço geográfico, o espaço do planeta Terra. E o assunto, ele diz respeito aos blocos econômicos, não necessariamente aos tipos de blocos, mas é um assunto que sempre aparece ali no rodapé de livro e que sempre tem sido cobrado em prova, assuntos de rodapé de livro, assuntos que a gente não costuma ver. É aquela história, né? O que os olhos não veem, cai na prova. As provas do Enem estão vindo nesse estilo mesmo. E qual é o assunto? É o Brexit. Brexit. Um assunto que vem se enrolando desde 2016 aqui no planeta Terra, lá na União Europeia, e que esse ano teve a sua conclusão. O que é o Brexit? Primeiro, né, vamos começar a conversa com o que é o Brexit. O Brexit diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia. O que é o Reino Unido? O Reino Unido é uma união política e militar de 4 países. Irlanda do Norte, que fica na ilha da Irlanda, País de Gales, Escócia e Inglaterra, esses 3 últimos que ficam na ilha da Grã-Bretanha. Então, esses 4 países formam um tipo de bloco econômico que não é só econômico, mas chamado de união política e militar entre esses 4 países. E os 4 decidiram sair da União Europeia, do bloco econômico da União Europeia. O Reino Unido nunca esteve tanto assim dentro da União Europeia, né? Foi realizado uma consulta popular em 2016, onde a população, por uma margem bem apertada de votos, foi por volta de 52% da população do Reino Unido, votou pela saída desses 4 países da União Europeia. Então, desde então, essas reuniões, essas confusões políticas vêm acontecendo para que aconteça esse evento. E em 31 de janeiro de 2020 ficou firmado que o Brexit aconteceria. De lá para cá, o Reino Unido já teve 3 primeiros ministros, lá no sistema parlamentarista, um pouco diferente do sistema presidencialista. David Cameron, que deixou o cargo logo depois que perdeu ele foi contrário ao Brexit, então ele largou o cargo. Theresa May assumiu, do Partido Conservador. Ela não conseguiu costurar o acordo do Brexit, principalmente com o Partido Trabalhista do Reino Unido. E Boris Johnson, aquele cara meio descabelado, que parece um Guga Chakra misturado com Donald Trump, né? Não parece nunca muito bem... Tá com o cabelo meio bagunçado, ele é muito excêntrico, uma figura muito excêntrica na política inglesa, e ele conseguiu costurar o acordo do Brexit. Quer dizer que ele teve mais mérito? Não, Theresa May teve muito mérito, mas ela não conseguiu chegar nesse diálogo e nesse acordo. Mas vamos lá. Primeiro, os motivos que levaram ao Brexit. Primeiro, uma onda nacionalista que vem tomando conta do mundo. No Brasil a gente tem, com a nossa política aqui, os Estados Unidos com o Donald Trump e o Make America Great Again, e na Europa, a França, isso é simbolizado pelo partido da extrema-direita lá com a Marine Le Pen, e no Reino Unido, o apoio ao Brexit. Então, essas ideias nacionalistas compradas por uma população muito conservadora e de mais de idade dentro do Reino Unido, e votaram pelo Brexit em 2016. Cerca de 52% da população votou. Mas não só isso. A onda de imigrantes muito grandes, principalmente do norte da África, do Oriente Médio, para dentro da Europa e dentro do Reino Unido, fez com que aumentassem os casos de xenofobia dentro da Europa e alimentassem esse desejo pelo Brexit. Mas algumas coisas são muito interessantes. Irlanda do Norte e Escócia, na sua maioria, quase 62% dos escoceses votaram não ao Brexit. E cerca de 53% dos norte-irlandeses, dos habitantes da Irlanda do Norte, votaram também não pelo Brexit. Então,
Foi uma votação muito apertada e algumas reivindicações também dos nacionalistas do Reino Unido de que o Reino Unido estava gastando dinheiro demais com a União Europeia e recebendo de menos. Então eles queriam mais soberania, mais hegemonia que o Reino Unido e a Inglaterra sempre teve. Então o Brexit foi votado e abriu-se um processo para isso acontecer. O principal entrave desses 4 anos foi a fronteira entre as Irlandas. O que seria feito entre essa fronteira? Então foi essa longa discussão que a Theresa May não conseguiu resolver esse problema. Porque Irlanda do Norte e Irlanda sempre tiveram relações muito próximas, foram um país só até a divisão que aconteceu, que a Irlanda do Norte se assemelha mais culturalmente ao Reino Unido, tem uma população maior protestante e tudo mais. A Irlanda é um país muito católico, mas muitos grupos dentro da Irlanda desejam essa reunificação da Irlanda. Então essa relação próxima não é apenas cultural, também é comercial. Muitos dos produtos, principalmente agropecuários da Irlanda, são comercializados na Irlanda do Norte e vice-versa. Então isso foi o principal entrave, essas relações muito próximas entre esses dois países, que o Boris Johnson conseguiu resolver. O que ele fez? Simples, ele disse que Irlanda e Irlanda do Norte continuariam com as mesmas relações. E a Irlanda, ela é da União Europeia, e a Irlanda do Norte do Reino Unido. Então a Irlanda do Norte sairia da União Europeia. E aí, como ficariam essas relações? O Boris Johnson disse que Irlanda do Norte ainda seguiria os mesmos acordos da União Europeia e aí o Brexit aconteceria. Dica muito legal para vocês, assistam o filme Brexit, esse é o nome do filme. Esse filme, ele conta os bastidores de como foi essa eleição. Muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, especialmente nos Estados Unidos, com o uso de nossos dados que estão nas redes sociais para identificar perfis de usuários de redes sociais e direcionar propagandas para essas pessoas. Isso foi um tema muito presente dentro do Reino Unido. Já foi tema até de redação do Enem. Então, galera, fiquem ligados aí. É um assunto muito importante que tem um potencial enorme de ser cobrado nas provas, beleza? Vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e qualquer dúvida, colocar aqui nos comentários aqui embaixo pra gente estabelecer esse diálogo sobre o assunto. Beleza, galera? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!